Ok, então, Geida, seja bem-vinda aí a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o sistema de gestão da qualidade e nada melhor de começar falando sobre os princípios, né, que regem o sistema. Vou compartilhar aqui o slide aqui da aula de hoje. Então, se a gente for analisar, tem alguns princípios, né, que já vai gerir o sistema de gestão da qualidade. E ele se baseia em 8 princípios, né? Tem foco no cliente, liderança sobre objetivos comuns, envolvimento de todos e considerar impacto de decisões e outros processos, ver as coisas como um processo e melhorar, que nada mais é de que melhoria contínua, decidir após ter os dados e benefícios mútuos entre clientes e fornecedores. Vamos começar do primeiro princípio, né, que é foco no cliente. Então, esse princípio, né, trouxe aqui alguns exemplos aqui. O que é que norteia esse princípio? Ocorre quando, né? Um exemplo aqui, uma montadora fornece carros baratos e econômicos para os países de terceiro mundo, onde grande parte da população não possui poder de compra. Então, quando a empresa, uma montadora pensa nesse sentido aqui, ele está pensando no cliente determinado daquele nicho ali de terceiro mundo. Então, por isso que ali, naquele momento ali, eles pensaram em fazer carros, né, para atender essa grande população com um valor acessível, né, para aquela comunidade. O outro exemplo aqui fala, uma vendedora nos orienta a comprar uma roupa que nos veste melhor, mesmo que a roupa não seja mais cara, né? Então, isso é bem difícil de acontecer, mas quando acontece isso em uma loja, por exemplo, no shopping, né, que a pessoa vai lá comprar uma roupa e a vendedora está mais pensando na pessoa como vai se vestir, que vai cair bem, do que no próprio dinheiro da roupa. Isso mostra que naquela organização tem o foco no cliente, né? Então já norteia esse princípio, né, dentro da área de gestão. Outro exemplo aqui fala, né? Fabricantes produzem eletrônicos cada vez mais sofisticados e mais baratos, permitindo que muitas pessoas os adquiram, né? Então, quando os fabricantes, né, nessa questão de tecnologia, de eletroeletrônico, cada vez com mais tecnologia e mais barato, isso faz com que mais pessoas, né, consiga adquirir esse tipo de produto. Isso é pensando no cliente. E outra questão aqui que podemos perceber se esse princípio ele tem em determinada organização ou não, é quando o cliente reclama e é ouvido e é atendido, né? Então, hoje, com certeza, existem muitas reclamações, né, de clientes. E aí a gente vai perceber a diferença de uma empresa para outra quando esse cliente reclama, se ele é ouvido e também se é atendido, não só ouvir, mas precisa atender, né? Isso é um fator muito importante. Um exemplo que eu posso dar aqui é sobre essa questão. Certa vez eu comprei uma geladeira e assim que chegou em casa, a geladeira começou a fazer um barulho assim, um pouco diferente. Então fui na loja no outro dia. Quando chegou no outro dia na loja, a loja disse que ela não poderia trocar a geladeira, que eu deveria acionar é, a manutenção, autorizado da manutenção, que eles iam fazer o reparo. Aí eu fiquei pensando, né? Quer dizer, eu comprei um produto novo, não tinha praticamente um dia, e eu não poderia trocar o produto. Ou seja, eu tinha que chamar o pessoal da autorizada para poder fazer manutenção, imagine. Então foi quando eu percebi que a loja está só pensando em vender o produto. Ela não pensa no pós-venda, né? Em satisfazer o cliente. Então isso mostra que naquela loja não tem um princípio voltado para foco no cliente.
Então, organizações dependem de seus clientes, é uma coisa que elas precisam entender. Portanto, é recomendável que atenda às necessidades atuais e futuras do cliente e seus requisitos e procure atender às suas expectativas. Não só a necessidade, mas a expectativa que aquele cliente espera ao chegar numa loja, comprar um produto, né? Que realmente vai suprir não só a necessidade, mas um desejo. Aí vem para o segundo princípio, né? Que fala sobre liderança, né? Ter liderança sobre objetivos comuns. E quando que isso ocorre, né? Aí aqui diz o seguinte: todos na empresa sabem aonde a empresa deseja chegar, conhecem suas metas e trabalham para atingi-la, né? Então, quando a empresa, uma organização, todos ali sabem aonde a empresa quer chegar. Por exemplo, uma empresa que está aqui instalada em Camaçari, de repente, a visão dela é ser melhor do estado, ser melhor do Brasil, né? Enfim, melhor em vendas, ser a primeira em qualidade, em produção. Isso tem que estar claro para todos os funcionários. E aí todos têm que conhecer as metas para chegar nisso aí, né? E aí trabalham junto para atingir. Aí aqui tem um exemplo abaixo, né? Por exemplo, a Johnson Johnson tem uma missão clara, a missão da empresa, e é compartilhada por todos os empregados. E diz assim: acreditamos que a nossa principal responsabilidade é em relação aos doutores, que fazem parte, né, as enfermeiras e aos pacientes, às mães e todos os demais que usam nossos produtos e serviços. Então, essa missão da Johnson Johnson é muito clara para todos os empregados. Já começa pela missão, onde que todos sabem exatamente qual é o pensamento da empresa. Aí aqui tem um exemplo, né, da Johnson Johnson. Uma prova de fogo para a missão explícita da Johnson Johnson foi a crise do Tilenol em 1982, há muitos anos atrás, praticamente há quase 40 anos atrás. Aí diz assim, né? Um maluco, sua identidade jamais foi descoberta, colocou cianureto em algumas cápsulas de Tilenol, matando 5 pessoas. A subsidiária McNeil Pharmaceuticals e toda a organização Johnson Johnson rapidamente se mobilizaram para recolher o lote contaminado. No segundo dia da crise, quando o segundo incidente na Califórnia sugeriu que os envenenamentos não se restringiam a um lote recolhido no mercado, o presidente da Johnson Johnson, James Burke, mantinha a cada meia hora encontros com a imprensa para manter o público informado. Então, a preocupação do presidente de deixar isso bem transparente, né? Então, cada meia hora ele se dirigia à imprensa para poder dizer o que estava acontecendo. Então, a companhia recolheu todo o Tilenol da cadeia de distribuição por todo o país e, como resultado, ela descobriu mais 2 pílulas contaminadas, fazendo com que Burke declarasse que a companhia acreditava ter ajudado a salvar vidas. Então, de repente, se pensar somente em lucro, aí ele poderia somente se preocupar com aquele primeiro lote que teve a contaminação, mas não. Ele foi muito mais além do que isso, né? Ele fez com que todas as pílulas de todos os lotes pudessem ser retiradas do mercado. E aí descobriu até mais, né, 2 pílulas contaminadas. Se não fizesse isso, poderia ter morrido muito mais gente. Então, líderes estabelecem a unidade de propósito e o rumo da organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização. Então, o líder é que vai criar um clima, né, organizacional, ou favorável ou desfavorável. E tudo vai partir da questão da maneira como ele conduz o negócio, a questão de exemplo, a maneira de ele pensar. Então, tudo isso é importante. E o terceiro princípio que vai gerir o princípio, a gestão da qualidade do sistema de gestão é ter envolvimento de todos, né? Que fala sobre isso na norma.
Então, quando que isso ocorre, né? Envolvimento de todos. As pessoas se comunicam e trabalham para o bem comum. Isto é, agem para a empresa e não para seus interesses pessoais ou de seu departamento. Então, eu não sei se vocês já perceberam isso em algum lugar, em alguma empresa que vocês já trabalharam ou trabalha hoje, que de repente você necessita de um departamento, de um setor que não é o seu, e aí pede um auxílio, uma ajuda, e geralmente algumas pessoas podem falar, né? Ah, mas isso aí não é responsabilidade do meu departamento, né? Isso aí não é da minha orçada. Então, quando as pessoas pensam dessa maneira, é porque esse princípio de gestão não foi implantado ainda. As pessoas não têm conhecimento, né? Não foi conscientizado. Só um momento que eu vou colocar a colega na sala. Érico e Geisa, tá dando para ouvir legal? Beleza, professor? Tá bom aí. Tranquilo. Então, continuando, quando as pessoas acham que o departamento dela é como se fosse uma empresa isolada totalmente da companhia, isso quer dizer que esse princípio de gestão não foi implantado ainda. Então, elas precisam ter consciência que os departamentos precisam, claro, cada um tem suas tarefas individuais, mas que ali é um todo. Tem que trabalhar em conjunto para que os resultados eles possam ser alcançados. Todos sabem como o seu trabalho contribui para os resultados e o que ocorrerá caso sua parte não seja bem executada. Então, quando tem envolvimento de todos, é entender que sua parte é importante dentro do resultado final. Que se de repente aquilo que eu faço eu não faço bem feito, isso vai fazer com que tenha uma consequência no resultado final, né, de todo o processo. E todos procuram fazer seu melhor e estão engajados para o sucesso. Então, esse é o tipo de espírito que precisa ser encontrado dentro da organização quando se percebe que tem um envolvimento de todos, né? Todos dando ali o seu melhor. Então, pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização e seu total envolvimento possibilita que suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização. E aí vem o próximo princípio, que é o quarto princípio dentro do sistema de gestão, que é considerar o impacto de decisões em outros processos, que é uma abordagem sistemática, né, para a gestão. E quando que isso ocorre? Mudanças são definidas em conjunto por todos os envolvidos. Então, qualquer mudança que parece simples, elas precisam ser acordadas por um conjunto de pessoas. Porque não adianta mudar algo no meu setor se isso vai impactar talvez o setor seguinte, né? O setor posterior. E isso, qualquer tipo de mudança precisa ser acordado por várias áreas diferentes, né? Eu já trabalhei numa empresa que a gente usava muito a questão do Kaizen. Kaizen é fazer mudança para melhor, né? Fazer melhoria contínua. E qualquer mudança para poder ser executada precisava de aprovação. E esse formulário ele passava por diversas pessoas para que pudesse receber aprovação, né, para fazer mudança. Seja o técnico de segurança para analisar a parte de questão de segurança, a parte de RH para analisar a questão de treinamento, a parte de produção, analisar a produtividade, se ia impactar com aquela mudança. Então, enfim, cada um tinha que analisar na sua esfera aí do seu cargo, justamente para que a mudança pudesse ser aprovada. E um exemplo muito claro disso é uma vez eu trabalhei numa empresa que a Eliane, não sei se vocês conhecem, Camaçari, né, que trabalha com piso e revestimento. Então, tinha um setor lá que eles aumentavam a temperatura do forno, onde passava a matéria-prima para se formar aquele piso ali, né, aquele revestimento. Então, eles aumentavam a temperatura do forno para poder adiantar a produção. Eles faziam muito isso. Mas o que acontecia com essa mudança, que não estava no procedimento? Isso tinha um impacto lá na frente.
né? Quando outro setor pegava aquele material era muito mais fácil de se quebrar. E aí muitas vezes as pessoas não entendem por que esse material está se quebrando mais rápido. Justamente porque pessoas do setor anterior que trabalhavam em prensa, né, com temperaturas, eles aumentavam para poder adiantar o lado, né, como diz, da produção. Não sabendo eles que isso traz um grande impacto, né, para os setores seguintes. Então toda mudança tem que ser analisada. E aí todos são comunicados das alterações e pode se preparar para elas. Então qualquer mudança que acontecer, seja em procedimento, seja de maquinário, seja da metodologia, todos precisam ser comunicados, todos. Ninguém pode ficar sem receber essa comunicação, para que todos assim possam trabalhar de uma maneira uniforme, né? Então o conjunto é mais importante do que as partes. Então, identificar, entender e gerenciar os processos interrelacionados com o sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização no sentido de atingir seus objetivos. E o próximo princípio, né, que é o quinto princípio, é ver as coisas como um processo. E quando que isso ocorre? A organização entende que as diversas fases para a realização do produto ou do serviço precisam de bons resultados individualmente, pois a corrente sempre rompe no elo mais fraco. Então, quando a empresa ela monta as diversas fases de que um produto é realizado ou serviço, isso precisa estar muito claro em cada setor que os resultados individuais, né, que esses bons resultados vai impactar com certeza no resultado final daquele produto ou serviço. Então, todos precisam trabalhar de maneira uniforme, seguindo os padrões e dar bons resultados, né? E para que o cliente externo seja bem atendido, é necessário que os clientes internos estejam satisfeitos. Interessante. Então, o primeiro cliente que eu tenho que agradar não é o externamente, é o internamente. Eu trabalho, por exemplo, com diversas pessoas, né, na empresa que eu trabalho. Então, ali são meus clientes internos. Então, se eu não consigo satisfazer meus clientes internos que trabalham comigo, como é que eu vou satisfazer o que está externamente, né, relacionado à empresa? Então, por isso que é importante se criasse um bom ambiente de trabalho, justamente para que internamente os clientes possam estar satisfeitos, que isso vai ser uma consequência para que os clientes externos possam também ser bem atendidos, né, relacionado às suas necessidades e expectativas. Então, eles precisam receber os produtos ou serviços dentro da especificação. Especificação é exatamente aquilo que ele pediu, né? Então, se o cliente pediu de uma forma, tem que ser entregue da forma que ele pediu. Ter recursos, né, para realizar suas atividades. Então, como é que eu vou dar resultado em uma organização, ou no meu setor, se eu não tenho recurso para trabalhar, né? E também fornecer produtos ou serviços adequados para a próxima etapa. Então, sempre que eu faço um serviço que vai ser encaminhado para um setor seguinte, eu preciso entregar da melhor forma possível. Então, eu tinha um lema dentro do sistema de produção, que eu trabalhei há alguns anos, que dizia o seguinte para os operadores, né? Nós precisamos adotar a filosofia do três não. O que é a filosofia dos três não? É não receber, né? Não receber, não fazer e nem enviar materiais ou algum tipo de produto fora da especificação. Então, eu não posso nem receber, nem fazer, nem enviar. Então, quando eu trabalho dessa maneira, faz com que meus clientes, tanto internamente e externamente, possam estar satisfeitos. Então, o resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo. E o outro princípio, né, que é muito importante, o sexto, que é melhorar, que nada mais, nada menos que melhoria contínua dentro do sistema, né? E quando é que ele ocorre? Realizamos ações corretivas e preventivas para que os problemas não se repitam, né? Então, quando a empresa ela tem um mecanismo de sempre
tomar ações, seja de maneira corretiva ou preventiva, né? E a parte mais importante é para que essas falhas e essas não conformidades não se repitam, né? Realizamos análises críticas para verificar como estão indo, né? E tomamos ações quando necessário. O que é análise crítica? É fazer reuniões de maneira constante. Aí cada empresa vai definir o período que vai realizar essas reuniões, mas é importante que faça, analisando o que? Indicadores dentro da empresa, as metas, e analisando tudo isso vai fazer com que as ações e decisões sejam tomadas nessa reunião. Então, já trabalhei também em algumas empresas formulando essas reuniões. Essas reuniões aconteciam de maneira semanal. Então, toda semana tinha que levar uma apresentação para a gerência da empresa, para supervisores, mostrar os números, como é que estavam indo ali. E aqueles números que não estavam indo tão bem, eles debatiam e aí eles tomavam algumas ações para poder melhorar, né? Relacionado às metas e objetivos da empresa. Então, essas reuniões precisam acontecer. E realizamos auditorias internas para identificar pontos fracos e fortes e tomamos ações quando necessário. Então, a empresa, quando pensa em fazer auditoria, pensando nesse princípio, né, de melhorar o sistema, melhorar. Porque com as auditorias que descobrimos, assim, tanto os pontos fracos como os pontos fortes. E aí, quando necessário, nós tomamos ações. E outro ponto importante no princípio de melhorar é termos políticas e objetivos e trabalhamos para atingi-los. Então, mais importante é saber qual é a política da empresa e quais são os objetivos e trabalhar em cima disso. Então, quando o funcionário nem sabe qual é a política e os objetivos, fica muito complicado de saber o que ele tem que fazer, né? Então, por isso que uma parte importante, até da própria questão de auditoria, é sempre perguntar e questionar os funcionários se eles sabem, né? Qual é a política da empresa e os objetivos. Então, convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja seu objetivo permanente. Então, é um objetivo que pode ser traçado relacionado à melhoria contínua, que possa ser uma maneira contínua, que nunca possa sair, porque sempre nós podemos encontrar meios para melhorar o sistema, sempre. Nunca o sistema vai estar perfeito ou que não precise de algum ajuste. E aí vem o penúltimo princípio, né? Que é o sétimo do sistema de gestão, que é decidir após ter os dados. E quando que isso ocorre, né? Então, monitoramos ou medimos resultado de processo da organização, né? Então, é criar meios de monitorar e medir tudo que acontece dentro do processo. E como que nós podemos fazer isso, né? Por exemplo, identificamos e avaliamos quanto estamos faturando e quanto pretendíamos faturar, quantas peças boas foram produzidas e quantas tinham defeito, quanto tempo a máquina trabalhou e quanto tempo ela ficou parada. Então, são situações que a gente pode estar analisando no dia a dia, né? Essas questões justamente que é através desse monitoramento de medições que a gente vai percebendo qual é o caminho que a empresa tá traçando naquele momento para, de repente, até mudar o percurso, né? Para conseguir chegar às metas e os objetivos traçados. Então, se a gente não mede e não monitora, a gente não sabe de fato, né, o que está acontecendo na empresa. Mas para isso precisa ter metas e objetivos bem claros do que a empresa espera alcançar. Então, quando a empresa ou os próprios funcionários não sabem nem onde quer chegar, aí a empresa não sabe nem o que vai medir, de fato, né? Existe até um clássico mesmo das histórias de Alice, né, no País das Maravilhas, que em certo momento ela vai caminhando e aí aparece dois caminhos, né? E aí ela pergunta a um coelho, né, que está ali. O coelho pergunta: para qual caminho você está indo, né? E aí ela fala: não sei. Então o coelho responde a ela que se ela não sabe nem o caminho para qual caminho ela está indo, qualquer caminho que ela
decidir ir, vai ser bom para ela, porque ela não sabe nem para onde ela quer chegar. Então, na empresa precisamos ter um norte para onde a empresa quer chegar, para que quando aparecer os desafios e os números, a gente saiba se a gente tem que contornar a situação ou continuar fazendo daquela mesma forma que vem executando normalmente. Então, decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. Então, qualquer decisão em uma empresa tem que ser tomada na nossa vida através de dados e informações. Então, se a gente não mede e não monitora, como é que a gente vai tomar uma decisão de maneira eficiente, né? E o último princípio aqui é benefícios mútuos entre clientes e fornecedores, que ambos têm que ter benefício, né? E quando que isso ocorre? Não tentamos reduzir tanto o preço de compra, que colocamos em risco, né, a continuidade do negócio do fornecedor. Então, quando a gente tenta negociar com o fornecedor para que possa diminuir, um momento aqui que vai adicionar um Josemir. Então, quando de fato a gente tenta negociar com o fornecedor para diminuir o preço daquilo que nós estamos fazendo a aquisição, faz com que a gente corra o risco, né, de diminuir a qualidade das compras realizadas. E também planejamos a compra junto ao fornecedor para que ela saiba o que terá de produzir com antecedência. Então, quando a gente não planeja a nossa compra, faz com que o nosso fornecedor também muitas vezes não atenda de maneira eficiente. Então, toda a compra, quando a gente trabalha com o fornecedor, tem que ser de maneira antecipada e planejada, né? E apoiamos nossos fornecedores em processos que dominamos e eles não, né? Então, uma coisa importante relacionada a essas questões de fornecedores e clientes é entender que qualquer negociação precisamos seguir a filosofia do ganha-ganha, que a empresa tem que ganhar, ou nós temos que ganhar, mas eles também têm que sair ganhando. Então, quando há uma negociação de ganha-perde, ou perde ou ganha, isso não é favorável para ninguém, porque alguém, queira ou quer não, vai ficar insatisfeito e o processo não vai funcionar de maneira eficiente, né? Então, qualquer negociação que for fazer, isso serve até para a nossa vida, precisa ser a filosofia ganha-ganha, que ambos saiam satisfeitos. Então, a organização e seus fornecedores são interdependentes e uma relação de benefícios mútuos aumenta a capacidade de ambos de agregar valor. Vocês conseguiram captar aí esses 8 princípios que eu acabei de abordar? Sim, professor. Beleza. Ok, professor. Aí aqui estou passando aqui um exercício aqui para a gente ver se a gente consegue nortear aqueles 8 princípios aqui nesse pequeno exercício que eu estou mostrando nesse slide aqui. Eu vou ler para Eu cheguei vocês. agora Diz aqui, assim, professor, eu não peguei o princípio, mas eu vou dar uma olhadinha aqui, vou acompanhando aqui vocês aqui. beleza. Mas não é tão difícil, não. Eu vou colocar um estudo de caso aqui, que é esse material, esse slide que está aí agora, e aí vocês identificam os princípios que nós abordamos, onde que ele está inserido aí nesse contexto aí. Eu vou ler para vocês, que diz assim, ó. Considere uma padaria perto de sua casa, né? Imagine que o proprietário chama-se Senhor João e conhece seus clientes pelo nome, pois este está há mais de 20 anos no mesmo local. O pãozinho do Senhor João é uma delícia. Ele tem pão quente a toda hora. Os funcionários da padaria trabalham em equipe e se um profissional dos frios está ocupado demais, outro vem logo ajudá-lo. Seu João compra dos mesmos fornecedores há muito tempo. Sempre consegue um bom preço na compra e repassa parte dessa economia para os clientes. O Senhor João é muito respeitado. A padaria é muito organizada. Ele compra os produtos, estoca, produz uma série de pães diferentes e vende para uma clientela fiel. No caixa,
há sempre uma pesquisa de satisfação para o cliente preencher. E o senhor João a leva muito a sério. Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Então, no caixa, há sempre uma pesquisa de satisfação para o cliente preencher e o senhor João leva muito a sério. Ele compila os dados toda semana, identificando quantos clientes querem cada tipo de melhoria e quando a mudança é muito solicitada, ele logo a implementa, desde que não gere um impacto negativo em algum processo. Deu para entender aí? Sim. Beleza. Nós falamos de 8 princípios, né? Então, o primeiro dele nós falamos de foco no cliente. Aí eu gostaria que, nesse contexto aí que nós acabamos de ver, aonde que vocês acham que foco está aí, o foco no cliente, nesse contexto aí? Onde vocês podem analisar que está o foco no cliente? O foco no cliente está em vários pontos, na minha opinião, né? Começando pelo pão quentinho, que é o que o cliente mais ama, né? Encontrar o pão quentinho. E o foco também, para finalizar, tem muita coisa aí, mas o que ele mais fala sobre o foco no cliente é o cuidado que ele tem em identificar as necessidades do cliente, a melhoria, né, de sugestão, as mudanças necessitadas, enfim, eu acho que tem vários pontos, mas eu acho que esses são os mais importantes. Qual é o seu nome? Não entendi. Meu nome é Geisa. Geisa. Obrigado, Geisa. Vocês concordam com o que Geisa falou aí? Concordo, Ramon. também. Sim. E eu Principalmente gostaria naquela parte ali onde ele deixa uma pesquisa de satisfação, né? Eu acho que seria mais importante, né? Saber a dificuldade que os clientes estão enfrentando no comércio dele, né? Alguma melhoria que pode ser alcançada através da pesquisa com os clientes, eu acho. Ok. Mas outra teve coisa, uma... Ramon, Diga. eu também acredito que essa questão aí dele não só produzir um tipo de pão, então ele diversifica o produto dele, com isso faz com que a clientela tenha produtos diferenciados e aí com isso atrai mais o cliente, o olho do cliente fica melhor quando ele tem uma série de produtos que ele pode escolher outros tipos, então eu acho que isso também é um diferencial também. Perfeito. Então, vocês aí já resumiram bastante aí. Então, se eu fosse fazer uma auditoria com foco voltado aí para foco no cliente, que é um dos princípios do sistema de gestão, nós estamos com o mesmo pensamento aí, né? Eu acho que a questão que temos que pensar aqui é o seguinte: uma padaria, ela sobrevive vendendo pães, não é verdade? Isso. Isso mesmo. Ok. Então, assim, o foco principal aí que eu vejo nessa padaria é que o pão, acho que a colega que falou aí, que o pão ele sai quentinho, né? Ele sai quente Verdade. a toda hora. Exato. Olha a preocupação, não é aquele pão dormido, não. Que muitas vezes a gente vai na padaria e encontra pão de dias anteriores. Então, nessa padaria de São João, ele tem a preocupação que quando o cliente pegar o produto, que o pão esteja quentinho a toda hora. E como o colega falou, ele não se preocupa somente com o pão em si, né? Tem outros produtos para atender a diversificar todo o cliente que ele sabe que geralmente vai ter no bairro dele, lá onde está a padaria, né? Então, exatamente isso. O outro princípio aqui que nós abordamos, que eu gostaria que vocês identificassem aí, é o princípio de liderança. Onde que vocês encontram aí, nesse contexto aí, o princípio de liderança? Quem pode? Aqui fala que João é muito respeitado na padaria e muito organizado. Show de Eu bola. acho que está nessa parte aqui, ó. Uhum. Vocês estão demais aí, exatamente. Né? Existe pessoas
que exerce autoridade porque ela tem um cargo ali, né? Que isso é natural. Vai ter pessoas que têm autoridade sem ter cargo, porque as pessoas têm respeito por aquela pessoa, né? Então, o seu João mostra isso aqui, nesse contexto, né? Que ele é muito respeitado. Deve ser porque ele exerce uma liderança que faz com que influencie as pessoas a fazer o que é certo. Não porque ele impõe aquilo, né, que tem que ser feito, mas da maneira como ele conduz o negócio, né? Então, isso é muito importante. Isso é identificado claramente nesse contexto aqui. Ele é muito respeitado, né? E, além disso, como a colega falou, muito organizado. Perfeito. Aí vem o terceiro princípio aqui, que é ver as coisas como processo. Onde que vocês conseguem enxergar aí que ele vê aí as coisas como processo? Processos, a gente entender, são etapas, né? Tem uma parte ali que fala de algumas etapas aí dentro da padaria. Alguém consegue identificar aí? Os funcionários da padaria trabalham em equipe. Se o profissional dos frios está ocupado demais, outro vem logo ajudá-lo. Esse é um Essa parte princípio, aí. esse é um princípio também. Só que esse princípio aí é o princípio de ajuda mútua, né? Dos colaboradores. A gente até abordar, você adiantou, então a gente vai falar sobre ele. Então, a gente percebe que tem uma ajuda mútua dos trabalhadores, justamente quando você falou aí. Quando um percebe que está ali, né, precisando de um auxílio, de uma ajuda, outro vai lá e chega junto, né? Isso é muito bom. Você já falou de um princípio. Mas esse dos processos, onde você... Eu entendi que é na parte que ele fala que ele compra os produtos, estoca, produz em série, uma série de pães, e vende para uma clientela fiel. Exatamente. Não é isso? Olha ali os processos separados, né? Ele compra os produtos, aí vem ali a segunda parte, que seria o segundo setor, estoca, aí vem o terceiro, né? Produção, né? Que é produzir uma série de pães diferentes, e a outra parte do processo ali, que é vender, né? A sua clientela fiel. Então, sem ele mesmo perceber aí, ele está montando aí os processos, é ver as coisas como um processo. Manter isso de maneira separada que no final vai dar o resultado que ele quer. E o outro princípio aqui que nós abordamos quando a gente estava olhando ali os slides, fala da questão de qualquer mudança que for fazer, né, tem que analisar os impactos em outros setores ou departamentos. Aonde que vocês conseguem enxergar aí? Quando uma mudança é muito solicitada, ele implementa desde que ela não gere impacto negativo em nenhum processo. Muito bom. Então, ele pega todas as sugestões, mas ele só implementa se ele perceber que não vai gerar nenhum impacto negativo, né, em outro processo. Olha a visão dele. Ele está atendendo mais um princípio aí do sistema de gestão. E outro princípio que nós abordamos aqui, que é benefícios mútuos, né, entre clientes e fornecedores. Onde que vocês conseguem enxergar? Na parte que ele fala que compra há muito tempo de um fornecedor e sempre consegue um bom preço. E repassa para os próprios clientes, né? Isso. Todo mundo sai ganhando, ou seja, ele tenta trabalhar de uma maneira que pegue um pouco mais barato, quando é possível, e quando ele faz isso, ele até repassa para os clientes. Então, ambos dessa cadeia vai ficar satisfeito. E tem mais um outro princípio que nós abordamos aqui, que é melhorar, melhorar. Onde que vocês conseguem enxergar isso? Nessa parte que fala sobre a satisfação para o cliente preencher? E isso, quando ele faz essa pesquisa, né, de satisfação.
qualquer lugar que vocês forem e tiver uma pesquisa de satisfação, obviamente que o princípio é esse, a pessoa está querendo melhorar aquilo que ela faz, né? Quando você chega, sei lá, vocês que são mulheres no salão de beleza, tem uma pesquisa de satisfação, ou se a gente leva um carro na oficina, sei lá, tem uma pesquisa de satisfação para a gente preencher, e a gente coloca algumas coisas negativas, justamente ele vai analisar aquilo lá para que nós possamos assim tomar ações, se for o dono do negócio, para poder melhorar cada vez mais. Eu não sei se vocês já ligaram para alguma dessas operadoras, seja da Oi, da TIM e tal, para reclamar de alguma coisa. E aí eles resolvem, né, conosco alguma solicitação que a gente pediu, e no final eles pedem para preencher uma pesquisa, que acho que é de 0 a 5. Vocês já passaram por isso alguma vez? Eu já. Sim, já aconteceu. Vocês sabiam que essa pesquisa é muito importante, porque eu já trabalhei em área de telecomunicações, na área da qualidade, e essa pesquisa ela vai dizer muito se de repente o indicador ele vai ficar de maneira insatisfeita para a organização ou satisfeita. Então, quando a gente não responde às pesquisas, não gera um dado, não gera uma informação. E essa informação não gerada, aparentemente vai mostrar para a empresa que ela está bem. Então, quando a gente coloca a nossa insatisfação, quando realmente a gente estiver insatisfeito, é importante que a gente faça a pesquisa. E quando a gente estiver realmente satisfeito, também é importante fazer, porque mostra que a empresa está no caminho certo. Então, como eu trabalhava muito na área de telecomunicações, a gente recebia muito dessas pesquisas. E um dado curioso que é bom que vocês entendam é o seguinte: quando aquela pesquisa ali, a pontuação fica entre 4 e 5, isso quer dizer que foi bom a excelente o atendimento. Quando fica em 3, o atendimento está regular, né? E 2 em 1 significa que o indicador ele vai ficar vermelho, ou seja, vai cair em uma situação que precisa ser tratada dentro da empresa, em reuniões, né, com os funcionários. Então, se você não sabia, é importante saber, porque quando tiver essa questão de pesquisa, depois de um serviço, tal, ou adquirir um produto, é importante já responder justamente para que as empresas melhorem cada vez mais. Deu para entender aí, né? Deu. Inclusive, tem a linha Toyota, né? Que quando o pessoal compra um carro na linha Toyota, a cada tempo, não sei o período exatamente, eles mandam uma pesquisa de satisfação para que o dono do veículo responda e mande para eles. E quando essa pesquisa fica abaixo de 9, né, para eles é como eles fosse uma coisa muito ruim. Mesmo que esteja uma nota 8, para eles é muito ruim. Então, como é importante eles receberem essa pesquisa de satisfação para melhorar cada vez mais. Por isso que a Toyota ainda é uma das marcas mais reconhecidas, né, relacionada à qualidade, porque eles trabalham muito com isso, de melhorar cada vez mais a expectativa dos clientes. Mas voltando aqui para o assunto, tem um outro item, né, que a gente ainda não falou aqui, que é um dos princípios da qualidade, que é decidir após ter os dados. Onde que nós podemos encontrar aqui? Quando uma mudança é muito solicitada, ele logo implementa, desde que não gere um impacto negativo em algum do processo. Essa aí a gente já comentou que Já? é mais voltada à questão de mudança, né, para analisar. Compila os dados de toda semana, identificando quantos clientes querem cada tipo de melhoria e quando uma mudança é muito solicitada, ele logo implementa, desde que não gere um impacto negativo em algum processo. Muito bom isso mesmo, né? Então, através desses dados aí, dessa pesquisa de satisfação, ele vai compilando tudo isso, compilando e organizando, né? De repente ele pode colocar numa planilha de Excel, analisar aquilo que é mais sugerido ali, tal. E aí ele vai fazendo uma análise dele ali, e quando aquilo é muito solicitado, ele vai lá e faz a mudança, desde que não tenha um impacto negativo, né, em outro processo.
Então, se a gente for perceber, tem muitos locais aí, talvez em nosso bairro, que já tem até essa sistemática do sistema de gestão, só que eles não sabem nem que está usando a sistemática do sistema de gestão. Que esses princípios aí que vai ajudar com que a empresa ela possa ser bem vista, né, no mercado, porque vai estar diretamente atendendo ao cliente, que é o cliente que faz a sobrevivência da organização. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí, né, esses princípios aí, ó. Foco no cliente, liderança, envolvimento de todos, ver as coisas como um processo, considerar impacto de decisões e outros processos, né? Melhorar, decidir a posterioridade e benefícios mútuos. Ficou claro para vocês aí? Sim, ficou sim, professor. Sim. Dá para entender. Beleza, então espero que... O cliente é a peça principal, o foco de uma empresa, de uma entidade, é o cliente. Por isso que toda empresa, ela busca, cada dia, ela melhorar mais a sua questão de gestão de qualidade, porque a satisfação do cliente é muito importante, porque sem o cliente não tem como gerar receita. Então, o cliente aí tem que ser bem tratado, tem que ser uma coisa bastante bem diversificada para que o cliente seja sempre satisfeito. E, queira ou quer não, nós somos clientes também e nós estamos cada vez mais exigentes, né? Vocês concordam comigo? Sim. Sim, verdade. Eu mesmo sou bem exigente, assim, relacionado a algumas coisas. Assim. Nós somos clientes, nós também somos exigentes. Por exemplo, eu vou para um restaurante, sei lá, uma pizzaria, chego lá, aí eu pergunto, né, quanto tempo essa pizza lá vai demorar para vir até a mesa? Aí a pessoa fala, não, vai ser de 20 a 30 minutos. E às vezes passa 40, 50 a pizza não chega, né? Então a gente já fica um pouco insatisfeito, porque a promessa foi de 20 a 30 e já passou aquele tempo. Então são algumas questões que a gente for analisar, né? Quando esses clientes fazem esses contratos muito grandes com multinacionais, as empresas que a gente trabalha, eles estão corretíssimos, né? De colocar requisitos, porque ele é o cliente. Então, ele quer uma satisfação sobre o serviço que vai ser feito. Então, a gente não pode fazer de qualquer maneira. Então, muitas vezes, nós que estamos lá na fábrica, ou numa indústria, enfim, ou numa loja, num departamento, a gente não entende que por trás de todas aquelas tarefas, todas as demandas que nós temos de nosso trabalho, existe um cliente esperando, né? A qualidade daquele serviço ou daquele produto. Então, por isso que existem vários procedimentos, várias instruções de trabalho, justamente para que nós possamos seguir à risca os requisitos que foram solicitados, para que no final das contas o cliente possa ficar satisfeito. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês entenderam bem esses princípios aqui, vocês podem fazer auditoria em qualquer lugar, usando esses princípios, né? Através desses princípios aqui, vocês podem analisar se a empresa ela tem foco no cliente ou não, se ela tem feito um processo de melhoria, se de repente existe liderança naquele ambiente, ou quantas coisas que nós podemos analisar e entender se o sistema de gestão realmente está sendo implementado. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Não, tá tudo certo. Não, tá ok. Então, agradeço a participação de vocês hoje. E aí, na próxima aula, a gente vai entrar mais em outras questões relacionadas ao sistema de gestão. Tá bom? Tá. Próxima aula é na quarta-feira mesmo? É, na quarta-feira, acho que depois do feriado, né? Ah, tá certo. Valeu. Valeu, um abraço a todos. Valeu, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite.